Olá pessoal, se você vê através do blog impulsoautomaçãoindustrial.com ou diretamente através do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Maurício Ruiz e hoje falaremos sobre as mini barreiras de luz ou sensor fotoelétrico. Se você gostou do tema desse vídeo, considere deixar o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então pessoal, as mini barreiras de luz ou sensores fotoelétricos são dispositivos eletrônicos que são amplamente utilizados no dia a dia da automação industrial de pequena, média ou grande indústria. Então basicamente são dispositivos, eletrônicos em que, como o próprio nome diz, eu tenho uma barreira de luz que, ao ser obstruída, ela vai produzir um sinal DC de 24 volts na sua saída. Ou seja, considere que você está numa indústria e de repente se depare com dispositivos como esse, geralmente no início ou fim de esteiras ou em diversas posições de uma máquina ou de um processo industrial. Vamos considerar a forma mais simples, uma esteira. Então imagine que eu tenho aqui uma esteira percorrendo ortogonalmente ao feixe de luz. Então, geralmente você vai encontrar um par de dispositivos eletrônicos, ou você pode ter às vezes um único dispositivo que vai fazer a emissão e a recepção do sinal ao mesmo tempo, ou um dispositivo eletrônico associado a uma espécie de espelho, uma chapa de plástico que vai fazer esse trabalho de reflexão para o dispositivo eletrônico. Então você não consegue perceber aqui, mas eu tenho um feixe de luz atravessando, focando um em direção ao outro. Vou pegar um papel aqui para que você perceba. Você vê uma bolinha vermelha bem aqui, uma bolinha luminosa. Ela aponta para esse dispositivo eletrônico. Sendo assim, esse é o transmissor, porque é daqui que vem a minha fonte de luz, aqui vem a minha fonte de luz, em direção ao outro dispositivo, ao segundo dispositivo, que no caso é o receptor. Não é possível perceber, mas nessa região eu tenho um feixe de luz que atravessa. Na indústria, isso aqui é muito encontrado em esteiras ou máquinas em geral, mas muito comum em esteiras. Ou seja, no início e no fim da esteira eu tenho um par de componentes como esse. Quando você se depara com dispositivos assim, subentende-se que eu vou ter um feixe de luz atravessando. Então, se eu tenho uma esteira e eu tenho componentes, por exemplo, eu tenho uma esteira de chaves de fenda. Quando uma peça cruzar o feixe de luz, o meu dispositivo receptor vai gerar um sinal DC de 24 volts para minha carga. Nesse exemplo, eu estou tomando como carga um LED de 24 volts. Porém, não é um exemplo comum. Isso aqui é muito mais um exemplo didático do que prático, porque esse sinal geralmente vai para um CLP ou para dependendo do acionamento que está sendo feito. Por exemplo, o início de uma esteira. Eu coloco essa chave aqui e eu desejo que ela seja movida para um segundo estágio do meu processo. Então, ao invés de eu ter um LED, eu vou ter esse sinal de 24 volts indo para uma contatora cuja bobina opera em 24 volts, claro, e essa contatora aciona um motor com um redutor, que vai deslocar essa chave para um segundo estágio. Eu posso, ao invés de uma contatora, eu posso ter um CLP, que esse CLP vai fazer diversos processos levando em conta a detecção dessa chave. Então eu posso ter infinitas possibilidades com esse sinal de saída do meu dispositivo receptor. Então, como foi dito, o meu receptor ele vai emitir um sinal para minha carga. Essa carga pode ser um LED, pode ser um contator, pode ser um relé, pode ser a entrada de um CLP. Especificamente esse modelo da SIC, ele gera sinal de 24 volts positivo. Porém, existem sensores que vão gerar sinal de 24 volts negativo. Então, isso tem que ser levado em conta ao ser implementado um novo sistema ou quando você precisar fazer reposição de um desses componentes. Então, você sempre tem que pensar qual é o nível de sinal ou a polaridade de sinal na saída do meu emissor. Uma outra consideração importante é em relação à carga que vai ser conectada. Se for a entrada de um CLP, por exemplo, um CLP logo, muito parecido com essa fonte, um CLP logo, a entrada dele é de 24 volts positivo. Então, esse sensor serve para usar com o CLP da logo. Porém, existem CLPs cuja entrada é em sinal negativo, os ditos entrada NPN. Então, isso tem que ser levado em conta na hora de substituir ou criar um novo projeto. Então, se não é uma
entrada de um CLP, por exemplo, se for um contactor, a gente sempre tem que observar o quanto que essa bobina desse contactor vai drenar de corrente da fonte. E nesse caso a fonte vai ser o emissor da minha barreira de luz ou sensor fotoelétrico. Então, se essa contactora for de grande capacidade, ela pode exigir uma corrente elevada. Tipicamente, esses sensores têm correntes de 100 mA, é uma corrente muito baixa. E as bobinas dos contactores, por serem cargas indutivas, geralmente consomem uma corrente elevada. E isso pode danificar ou reduzir drasticamente a vida útil desse sensor. Então, de repente, você está num processo, né? Você implementou um novo sistema, por exemplo, uma esteira. Esse sinal vai para como foi dito anteriormente, vai para um contactor que aciona o motor. Aí passou um dia, uma semana, de repente a sua esteira, o seu projeto não funciona mais. Porém, você percebe que aqui não dá para ver, mas sempre associado ao meu dispositivo receptor, eu tenho um LED amarelo aqui. Então você faz os seus testes, apesar de não mandar sinal para a sua carga, que no exemplo, né, seria um contactor, sua esteira está parada, ela não funciona quando ela detecta a sua chave, por exemplo, uma linha de produção de chave de fenda. Então você faz o teste, você tem o LED amarelo aqui sendo acionado, porém eu não tenho uma saída de 24 volts indo para o meu contator, por exemplo, o contator acionando o meu motor. Então subentende-se que, apesar da identificação da minha obstrução do meu feixe de luz, o meu receptor, por estar danificado, ele não está mandando o sinal de 24 volts para a bobina do contator da sua esteira. Então você danificou o seu sensor, certo? Você vai precisar substituir por um outro. Então sempre tenha cuidado com o que vai ser conectado à saída desse sensor. Uma outra consideração a ser feita é em relação às possibilidades de operação. Então, não é possível ver desse ângulo, mas sempre junto ao dispositivo receptor eu tenho uma chave onde pode ser ajustado entre a letra D e a letra L. A letra D e a letra L se referem aos modos Dark para escuro e Light para luz, né, ou claro. Isso tem um impacto na saída do meu sensor. Então, como foi visto no início, na função Light, que é a função que está ajustada nesse momento, eu vou produzir um sinal de 24 volts quando o meu receptor detectar o feixe de luz proveniente do meu emissor. Porém, quando esse feixe for obstruído, eu vou zerar esse nível de tensão em direção à minha carga, CLP, contator, relé, entre outros. Então vamos fazer o teste. Ou com a chave, mesma forma. Vem aqui uma peça na minha esteira, de repente ela obstrui esse feixe de luz, ela desliga. Então pode ser um final da minha esteira. Então esse grupo de sensores, esse par de sensores pode estar localizado no final da minha esteira. Imagina que eu tenho a minha peça, ela vem percorrendo ao longo da esteira e aqui ela chega. Então ela desliga o motor, né, como se fosse o meu LED. O meu motor ele é desligado, ou a contatora é desligada, né, desligando o motor. Então aqui eu tenho a minha chave parada, ou seja, operacionalmente eu não vou ter um acúmulo de peças aqui. De repente vem, o motor não para, e aí de repente acumula um monte de peça aqui. Então essa configuração é ideal para final de curso, final de esteira, certo? Então removi a peça, a esteira volta a funcionar porque o contactor armou novamente. E aí a esteira movimenta e aí chega a próxima peça e o ciclo se repete. Porém, se aqui ao lado, que eu vou já mostrar para vocês, tiver posicionado na função D ou função Dark, o processo vai se dar de modo invertido. Veja só. Imediatamente meu LED desligou, porque o sinal de 24 volts positivo cessou. Então se ele cessou, eu preciso que o meu fecho de luz da minha barreira de luz seja obstruído. Veja bem, coloquei uma peça aqui na minha linha de produção de chave de fenda e a minha carga é acionada. Então essa carga pode ser a entrada de um CLP, pode ser um contator. Nesse momento a minha esteira começa a se movimentar, certo? Começa a se movimentar e deslocar esse produto do meu processo em direção ao próximo estágio. Veja bem, coloco outra peça e o processo se repete. Coloco outra peça e o processo se repete.
Então, basicamente, essa é a função da minha mini barreira de luz ou sensores fotoelétricos. Quanto a isso, de 2 elementos, essa configuração com 2 sensores, a gente tem aqui o transmissor e o receptor. O transmissor, ele é o mais simples de todos, né? Basicamente só é uma cápsula, né? E aqui é a minha fonte de luz. Então tudo que ele faz é isso, é produzir luz, uma luz vermelha, especificamente esse modelo aqui da SICK, mas você tem outros modelos, você tem modelos da Onro, Kense e por aí vai. Então esse aqui, ele é bem básico, ele só produz luz. Aqui você pode ver um material, aqui é plástico, mas aqui é uma espécie de latão. Quando ele está novo, aqui tem uma rosca, geralmente M3. Esse aqui não tem mais porque devido ao lugar que ele ia ser instalado, já tinha uma rosca local. Então aqui foi usinado para eliminar essa rosca, para ficar melhor de fixar. Quanto à conexão elétrica, esse aqui, por ser o transmissor, esse fio preto não vai ser usado. Você vai já saber por quê. O fio marrom é o fio que deve ser ligado ao positivo da minha fonte, e o fio azul deve ser ligado ao negativo da minha fonte DC. Por exemplo, aqui eu tenho uma fonte da Onro que converte de 100 a 240 volts em 24 volts com uma capacidade de corrente de 1.3 amperes. Então, o fio pretinho, aliás, o fio azul vai ser conectado aqui no negativo e o fio marronzinho vai ser ligado aqui no positivo. Quanto ao fio preto, não vai ter função nenhuma, então você não precisa usá-lo no seu sistema, no seu projeto, na sua aplicação. Você só vai usar esses aqui porque tudo que ele faz é produzir, ser a minha fonte de luz, minha fonte de sinal. Esse modelo, bom, eu geralmente pesquiso pelo código do meu transmissor, do meu receptor, aliás. Sempre pesquiso por esse código. É GE6P1111. Então, muito simples. Um detalhe importante na hora de adquirir sua mini barreira de luz ou sensor fotoelétrico é o comprimento do fio, né? Isso aqui é também levado em conta na hora de adquirir. Dependendo da aplicação, de onde está a sua fonte de sinal DC e onde vai ser instalado, tem que verificar se o comprimento do fio é suficiente para fazer a instalação do seu sensor. Quanto ao receptor, ele é um pouco mais complexo, ele tem 2 ou 3 funções a mais quando comparado com o transmissor. O receptor, como foi dito no início do vídeo, ele vai ter essas 2 letrinhas aqui, ó. A depender da sua aplicação, você vai posicionar, bem aqui tem um chanfro, veja bem, aqui tem um chanfro. Esse chanfro deverá apontar ou para dark ou para light, ok? Ou dark ou light, certo? Isso aí vai depender da sua utilização, do seu projeto, ok? Alguns sensores, por exemplo da Onro, além de possibilidade de ajustar entre dark e light, você tem um ajuste de sensibilidade. Então você pode ajustar para maior ou menor sensibilidade o seu sensor. Esse aqui é bem simples e muito funcional. Porém, ele não tem o ajuste de sensibilidade, só entre as funções dark e light. Semelhante ao transmissor, ele também tem um suporte para fixação, de que seja latão esse material, muito parecido, e ele também tem uma rosca M6. Aqui nesse caso foi necessário remover essa rosca para melhor fixação dele, né, na esteira onde ele estava localizado. Quanto à fiação, semelhante ao transmissor, o receptor ele também tem o fio positivo e negativo. Porém, diferente do transmissor, o fio preto você vai usar, porque ele vai ser a sua fonte de sinal. Daqui que vai ser usado o sinal de 24 volts, que vai ser conectado ao seu CLP, né, conectado à sua contatura ou ao seu relé. Uma questão importante que deve ser reforçado é em relação à corrente da carga que vai ser conectada a essa saída. Como foi dito anteriormente, dependendo da carga, alguns contatores, ou válvulas, por exemplo, algumas válvulas hidráulicas, elas geralmente consomem uma corrente elevada e isso pode danificar o seu receptor. Então sempre ideal ligar essa saída a um relé de interface de pequeno porte e esse relé fazer a comutação da sua válvula de grande capacidade. Pessoal, quer continuar aprendendo mais sobre automação industrial, comandos elétricos? Eu tenho um curso aqui sugerido. Você quer aprender mais com maior profundidade, só clicar lá, adquirir o curso e já começa a aprender imediatamente. Eu tenho também playlists aqui na descrição do vídeo só sobre sensores dos mais diversos tipos, outras opções de sensores fotoelétricos, sensores
indutivos, sensores pneumáticos de diversos tipos. Então é só clicar lá e continuar aprendendo com a gente. Até o próximo vídeo.